Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O mês de novembro terminou com chuvas abaixo da média em todos os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. O volume total de água acumulado é baixo e pode apontar para uma nova crise no ano que vem. A falta de chuvas preocupa os especialistas. Novembro teve chuvas abaixo da média em todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. O Cantareira fechou o mês com 26% de seu volume. E o volume está abaixo dos 31,8% do mesmo dia, 30 de novembro de 2013, um ano pré-crise hídrica. A Sabesp já está adotando a redução da pressão nas casas por um período maior. Apesar disso, não há perspectiva de melhora significativa na disponibilidade de água até a metade de 2022. Além do Cantareira, outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo também tiveram volume de água abaixo da média. São Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. Juntos, eles abastecem 21 milhões de pessoas. Para ser considerado normal, o volume do manancial tem de estar com pelo menos 60% de sua capacidade. O motorista deve pagar mais pelo IPVA em 2022. A alta no preço de carros novos e usados é o vilão do aumento no valor. Além do combustível mais caro, os proprietários de veículos vão enfrentar um novo desafio. O imposto sobre propriedades de veículos automotores deve ficar mais caro no ano que vem, acompanhando a valorização dos preços dos carros. Cada estado tem uma alíquota diferente de IPVA, que não foi reajustada, mas todos levam em conta o valor venal de veículos usados, calculado por meio da tabela FIPE ou da nota fiscal de compra no caso dos veículos 0 quilômetro. Diferente da lógica de anos anteriores, ambos acumulam uma expressiva valorização em 2021. No último dado disponível da FIPE, o preço dos usados subiu mais de 31,8% em 12 meses. No mesmo período, os modelos novos tiveram alta de 19,3%. A valorização é resultado da baixa produção de automóveis causado pela pandemia do coronavírus. As medidas de isolamento social demandaram a paralisação tanto de linhas de produção de veículos como de insumos. Com isso, houve um aumento de custos de produção junto com uma redução da oferta. Os estoques de novos baixaram nas concessionárias e aumentou a procura por usados. Com o aumento de preços, sobe junto a base de cálculo do IPVA de 2022. Depois do Hospital Universitário, agora a Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, também precisa com urgência de doação de leite materno. Isso porque aumentou o número de partos prematuros e o estoque nesta época do ano fica ainda mais baixo. É considerado prematuro o bebê que nasce antes de 37 semanas de gestação. Quando sobrevivem, essas crianças correm sério risco de ter a saúde debilitada, atraso no desenvolvimento, paralisia cerebral e distúrbios de aprendizagem. A maior causa de prematuridade realmente é a situação materna de infecção. Então, a grande parte é de uma doença em que a gente consegue controlar num pré-natal, adequado, de segmento justo. Claro que tem uma minoria que é dependente de uma situação materna, mas que mesmo assim a gente pode prolongar o máximo possível do nascimento dessas crianças. O Ministério da Saúde recomenda que sejam feitas no mínimo 6 consultas antes do parto. Uma ainda no primeiro trimestre de gravidez. A gente vem ainda com reflexo do que a pandemia nos trouxe, Ela nos trouxe o afastamento realmente dos agendamentos das mães nas redes de saúde, essa dificuldade, As mães que acabaram se envolvendo em outras situações de demanda, às vezes uma demanda social, que elas precisam atender. Então a gente acabou tendo agora esse reflexo das crianças que estão nascendo mais precocemente. O fato é que o número de partos prematuros aumentou muito na Santa Casa de Campo Grande.
Situação que levou os médicos da linha pediátrica e neonatal a promoverem um evento para debater a prevenção da prematuridade, que tem várias consequências. O aumento dos partos prematuros reflete diretamente no estoque do banco de leite humano. É que, na maioria dos casos, as mães não conseguem produzir leite suficiente para os seus bebês e os prematuros dependem desse alimento para sobreviver. O estoque é suficiente para atender os bebês que estão internados, mas o banco de leite trabalha sempre no limite e há uma preocupação com o mês de dezembro, quando normalmente caem as doações. Dezembro é o período de Natal, né, com datas comemorativas, as pessoas acabam mesmo se envolvendo nessas questões e a gente percebe uma baixa demanda mesmo das doações. O leite humano, ele salva vidas, ele faz parte do tratamento do bebê, né? Tanto que, eu não sei se as pessoas têm conhecimento sobre a colostroterapia, é aquele bebê que recebe o primeiro leitinho da mãe nas primeiras horas de vida, de tão importante que é esse leite para esse neném. Então, ele é parte do tratamento, ele realmente salva vidas. Enquanto o coronavírus volta a avançar em vários países, membros da OMS se uniram para encontrar um caminho para lutar de forma mais eficiente contra futuras pandemias. Após reunião excepcional de 3 dias da Assembleia Mundial da Saúde, por decisão unânime aprovada por 194 estados integrantes da OMS, foi firmado o compromisso comum para reforçar a prevenção, a preparação e combater futuras pandemias. A decisão que acabamos de tomar é uma vitória para todos nós, para o multilateralismo e a saúde global, mas exigirá a boa vontade de todos para sua rápida implementação. Demos ao mundo um sinal de que podemos nos comprometer com a ação. Um caminho claro que, ao mesmo tempo, oferece flexibilidade se necessário. O texto foi proposto por dezenas de países, incluindo os membros da União Europeia e os Estados Unidos. Agora, os membros da OMS devem abordar a elaboração do marco jurídico e decidir se o instrumento internacional será vinculante ou não. O processo para autorizar o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 nos Estados Unidos está avançando. Os comprimidos são do laboratório Merck. O Molnupiravir, já licenciado no Reino Unido, promete reduzir em 30% a taxa de hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco quando tomado logo após contrair o vírus. Há esperanças de que o tratamento seja mais eficiente do que anticorpos monoclonais ou vacinais, porque não tem como alvo as proteínas em constante mutação na superfície do vírus. Mas o comitê expressou preocupação sobre outros possíveis efeitos colaterais, além de diarreia e tontura, danos ao DNA que podem levar ao câncer ou prejudicar os espermatozoides. A Agência de Alimentos e Medicamentos americana disse que esse efeito foi insignificante em estudos realizados com ratos. Os Estados Unidos devem conceder uma autorização de uso emergencial em breve. O Japão suspendeu as reservas de voos por causa da variante Ômicron, que se espalha pelo mundo. Já a China paralisou as importações por ferrovias por causa de um novo surto de Covid-19. O Japão suspendeu durante pelo menos um mês as novas reservas de voos de entrada no país. O governo ignorou a recomendação da Organização Mundial da Saúde de não proibir viagens devido à nova variante Ômicron da Covid-19, que foi detectada em mais países nas últimas horas. O anúncio aconteceu pouco depois da detecção de um segundo caso da nova cepa no país asiático. O surgimento da variante, aparentemente mais contagiosa e com múltiplas mutações, gerou uma reação de pânico de vários governos que adotaram novas restrições e limitações de viagens. Também nesta quarta-feira, uma cidade do norte da China, na fronteira com a Rússia, paralisou as importações por ferrovias, incluindo as de carvão e madeira. A medida foi adotada devido a um novo surto de Covid-19.
As autoridades de saúde registraram 91 casos nos arredores de Manzhouli, uma cidade de 231 mil habitantes na província de Mongólia Interior. Mais de 65% do comércio entre a China e a Rússia transitam pelo local. Após dezenas de casos detectados nos últimos dias, as autoridades locais decretaram confinamentos e restrições de viagens. A paralisação das importações de carvão acontece depois de meses em que a China sofreu com a escassez deste combustível fóssil, o que chegou a provocar o fechamento temporário de fábricas. E você vai ver ainda nesta edição. Em Brasília, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil organiza uma corrida para ajudar famílias afetadas pela pandemia. E ainda, Rally Dakar, a prova de rally mais longa do mundo, será realizada no início do próximo ano, na Arábia Saudita. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! O presidente Jair Bolsonaro participou nesta semana do evento que anunciou o cadastramento automático de famílias na tarifa social de energia elétrica a partir de janeiro de 2022. De acordo com as estimativas do governo, o número de famílias beneficiadas chegará a 23 milhões e 800 mil em todo o país. Atualmente, o benefício que dá desconto de 10% a 65% na conta de luz de acordo com o consumo favorece 12 milhões e 300 mil famílias em todo o país. A meta do governo é incorporar ao programa de forma automática mais 11 milhões e 500 mil famílias. E basicamente se resume tudo na redução de burocracia, que estamos fazendo desde quando assumimos em 2019. O Brasil era um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Estamos melhorando. Essa medida do nobre André Ferreira veio a calhar. Estamos vivendo um período, peço a Deus que seja pós-pandemia, onde as consequências das medidas adotadas no passado para combater o vírus levaram a essa situação de aumento de inflação, em alguns locais do mundo até mesmo ao desabastecimento. Então essas medidas aos mais humildes, que atingem o informal, né? Porque o Brasil conosco, criou mais emprego com carteira assinada, mesmo durante o ano mais grave da pandemia, que foi, parece, o ano passado. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o desconto dado por meio da tarifa social é custeado pelo Fundo do Setor Elétrico, chamado de Conta de Desenvolvimento Energético, e as distribuidoras são ressarcidas na exata medida do benefício concedido. Pelos cálculos do governo, o impacto da medida será de 7 bilhões de reais ao ano. O ministro Bento muitas vezes ajudou com a sua diligência, atuando junto aos órgãos reguladores, e aqui eu agradeço a toda a atenção e a diligência da ANEEL, que mostra também que está sintonizada com esse novo momento do Brasil. Agências que antes viviam encasteladas ou servindo a interesses pontuais, hoje são agências que servem a uma regulação, que servem também à promoção social e ao interesse do brasileiro. A iniciativa é da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Cidadania. Na solenidade, que contou com a presença de Bolsonaro, os órgãos assinaram um protocolo de intenções para que os dados dos programas sociais do governo sejam repassados mensalmente para a agência e para as distribuidoras do setor elétrico. Segundo o governo, o repasse de informações é fundamental para que os dados dos titulares das unidades consumidoras de energia sejam cruzados com os dados desses programas, possibilitando assim o cadastramento automático. Em Brasília, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil organiza uma corrida para ajudar famílias afetadas pela pandemia. A ação é uma iniciativa do movimento Agrofraterno. No próximo dia 12, o Eixo Monumental de Brasília estará repleto de atletas pela solidariedade. A corrida Agrofraterno foi organizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e tem o objetivo de arrecadar cestas básicas e recursos financeiros para ajudar famílias atingidas pela pandemia. Isso chegando a esse final de ano,
nós resolvemos lançar a primeira corrida do Agrofraterno. Essa corrida de rua, que a inscrição será toda ela revertida para a compra de mais cestas de alimentos para o final do ano, é uma forma de agradecer. Agradecer pelo bom resultado do agro, apesar das dificuldades, apesar da pandemia. O Brasil se sustentou muito através do produtor rural, da agroindústria, da agropecuária brasileira. A corrida terá 3 categorias: masculino, feminino e pessoas com necessidades especiais, e será realizada em 2 percursos, um de 10 e outro de 5 quilômetros. As inscrições devem ser feitas pelo site corridaagrofraterno.com.br. As doações e os valores arrecadados com as inscrições serão revertidos para ajudar as famílias carentes. Além disso, os vencedores serão premiados com valores de até R$4.000. São 6.000 vagas, corra rapidamente. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, já foram doados 533 mil quilos de alimentos, mais de 100 mil cestas básicas e quase R$500 milhão através da iniciativa Agrofraterno, lançada em maio deste ano. Além da CNA-Senar, fazem parte da iniciativa Agrofraterno a Organização das Cooperativas Brasileiras, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Agricultura. Na oportunidade do lançamento da ação, os presentes destacaram a importância da união para ajudar quem mais precisa. O produtor rural brasileiro mostra mais uma vez sua responsabilidade com o Brasil e com o seu povo. Desse momento de dificuldade que o mundo atravessa, continua a produzir alimentos para abastecer os brasileiros e mais de 1 bilhão de pessoas em quase 200 países do mundo. Mais dezenas de milhões de brasileiros estão passando fome no celeiro do mundo. Isso é inaceitável. O mundo inteiro enfrenta essa pandemia, uma pandemia onde todos estão sofrendo, mas nós sabemos que existem brasileiras e brasileiros que estão sofrendo muito mais. Trata-se justamente das pessoas em situação de vulnerabilidade, aqueles que, de fato, muitas vezes impedidos de ganhar o sustento de sua família e encontram-se geralmente em desespero, sem nada na geladeira, como bem constatou nosso presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa Brasil Fraterno, potencializada aqui no Agrofraterno, um dos primeiros parceiros dessa iniciativa, fruto de uma conversa minha com a ministra Tereza Cristina, e que teve o abraço de imediato do nosso presidente João Martins, de toda a CNA, através de suas federações, de todo o sistema que representa o agro do Brasil, da OCB, através das cooperativas, e no somatório do esforço de cada um. Este movimento foi um movimento que começou, João Roma, de uma conversa, sentindo a angústia que nós temos no governo federal, nas associações de classe, com este momento difícil porque passa o Brasil e o mundo. E vendo aí os nossos irmãos com dificuldades, precisando de cestas básicas para o seu dia a dia, o que o governo pode fazer às vezes não é suficiente, mas o que cada um de nós pode fazer é aquela história do beija-flor apagando incêndio. Se todo mundo levar uma gotinha, você consegue apagar esse incêndio. A presidente da Comissão Europeia afirmou nesta semana que chegou o momento de debater a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 e recordou que 1/3 dos europeus ainda não foi imunizado. O debate sobre a vacinação compulsória é polêmico nos países democráticos, mas nesta quarta-feira a Comissão Europeia afirmou que chegou o momento de discutir a obrigatoriedade da imunização contra a Covid-19. É compreensível e apropriado conduzir esse assunto agora. Como podemos encorajar e potencialmente pensar sobre a vacinação obrigatória na União Europeia? Isso precisa de discussão, precisa de uma abordagem comum, mas é uma discussão que acho que deve ocorrer. Von der Leyen lembrou que as iniciativas programadas em vários países da União Europeia sobre multas às pessoas que resistem à vacinação correspondem exclusivamente a decisões autônomas dos governos.
A líder do Poder Executivo da União Europeia afirmou que quase 150 milhões de europeus não receberam a imunização contra a pandemia de coronavírus. O continente europeu tem presenciado nas últimas semanas o coronavírus voltar a ganhar força em países como Alemanha, Áustria e França. Para muitos cientistas, a situação se deve em parte pela negação de muitos em se imunizar. O Rally Dakar, a prova de rally mais longa do mundo, será realizada no início do próximo ano na Arábia Saudita. A rota foi divulgada e os ex-campeões e talentos recém-chegados estão se preparando para a competição. Essa é a terceira edição do evento no país. Os 1.065 competidores, divididos em 578 veículos, vão percorrer a distância de 8.375 quilômetros nesse período. O rally terá início com um prólogo em Jeddah, no dia 1º de janeiro, que define a ordem de largada para a primeira etapa, que começa e termina em Rail. A etapa seguinte é em direção a Al-Aitauiyah. Na primeira parte do percurso, conhecido como maratona, os competidores não podem receber assistência externa. A segunda parte será de 554 quilômetros até Al-Qaisumah, antes de partirem para a capital saudita Riad, que também cedia o dia de descanso. A segunda parte do rally passa por várias cidades sauditas até chegar em Jeddah, que curiosamente também será sede da próxima etapa de Fórmula 1 no dia 5 de dezembro. Uma novidade na edição de 2022 do Dakar é que a prova contará pontos para o Mundial de Rally Cross Country da FIA. A inserção do Dakar no Mundial permite, por exemplo, que competidores que abandonaram o rally possam retornar a competir no dia seguinte. O Dakar 2022 será realizado entre os dias 1º e 14 de janeiro. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!